Será que a Copa Rio de 1951 que o Palmeiras ganhou é mundial? E a competição de 2000? Será que é mundial que o Corinthians ganhou? Vem para o vídeo que eu vou te explicar como que foi organizado e tudo direitinho desses dois mundiais. Para entender melhor, vamos voltar em 1951. Em 1951, o futebol mundial ainda não possuía uma competição oficial que apontasse o melhor clube do planeta. Não existia a Copa Libertadores da América e nem Champions League, criada apenas em 1960, nem Copa Intercontinental, que surgiria no mesmo ano, como confronto entre campeões da Europa e da América do Sul. O futebol viveu um impacto recente da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, e havia um grande interesse internacional entre confrontos entre clubes de diferentes continentes. Diante disso, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, com apoio institucional da FIFA e colaboração de dirigentes europeus, criou a Copa Rio Internacional. O grande objetivo da Copa Rio de 1951 era suprir a ausência de um campeonato mundial de clubes e reunir pela primeira vez equipes, campeões e potências do futebol europeu e sul-americano em um único torneio. A competição foi realizada no Brasil, aproveitando a estrutura deixada pela Copa de 1950, e contou com ampla cobertura da imprensa internacional que tratava o torneio como uma disputa de caráter mundial. Os clubes europeus foram convidados com base em seus títulos nacionais e prestígio esportivo. Por exemplo, a Juventus participou como campeã italiana, enquanto equipes como Sporting, Áustria Viena, Estrela Vermelha e Nice representavam países tradicionais do futebol europeu. Do lado sul-americano, participaram Palmeiras, Vasco da Gama e Nacional do Uruguai, escolhidos por sua força esportiva e representatividade naquele período. O Palmeiras foi indicado como representante brasileiro por ser campeão paulista e uma das equipes mais fortes do país na época, atendendo os critérios técnicos e organizacionais definidos para a competição. É importante destacar que o Palmeiras não ganhou uma vaga por meio de um torneio continental, porque esse sistema simplesmente não existia em 1951. A Copa Rio foi criada justamente para preencher essa lacuna histórica. Dentro desse contexto, o Palmeiras fez uma campanha sólida e chegou à final contra a Juventus. A decisão foi disputada em 2 jogos no Maracanã. No jogo de ida, o Palmeiras ganhou de 1-0 com gol de Rodrigues. E no jogo da volta foi 2-2. Assim, Palmeiras conquistou o título da Copa Rio no placar agregado. Naquele momento, o título foi tratado como um campeonato de mundial de clubes, pois reunia de forma inédita representantes de diferentes continentes. A discussão sobre a validade do título ganhou força quando, em 2014, a FIFA reconheceu oficialmente a Copa Rio de 1951 como um torneio internacional interclubes vencido pelo Palmeiras. A entidade reconheceu o caráter mundial da competição dentro do contexto histórico da época. Embora não tenha equiparado formalmente ao atual Mundial de Clubes, organizado diretamente pela FIFA, esse ponto é o principal fator que alimenta o debate até os dias atuais. Pulando para o Mundial do Corinthians, ele surge em um cenário completamente diferente. No final dos anos 90, o futebol já estava totalmente estruturado em nível continental, a Libertadores da América era o principal torneio da América do Sul, a UEFA Champions League representava o mais alto nível do futebol europeu, e a Copa Intercontinental já havia consolidado a ideia de um campeão mundial entre Europa e América do Sul. Mesmo assim, a FIFA buscava criar uma competição própria sob suas organizações direta, reunindo campeões de todos os continentes. Com esse objetivo, a FIFA criou o Mundial de Clubes da FIFA, cuja primeira edição foi realizada em 2000 no Brasil. O torneio contou com campeões continentais como o Vasco da Gama, campeão da Libertadores em 1998, o Real Madrid e o Manchester United, campeões da Champions League em temporadas recentes, além de representantes da África, Oceania, Ásia e América do Norte. Para garantir interesse local e viabilidade comercial, a FIFA também definiu que o país sede teria um representante. O Corinthians caiu em um grupo com Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. A equipe empatou com o Real Madrid e venceu os outros adversários, avançando à final. Do outro lado, o Vasco da Gama venceu seu grupo e chegou à decisão.
A final foi disputada no Maracanã e terminou empatada no tempo normal. Nos pênaltis, o Corinthians venceu e conquistou o título do primeiro Mundial de Clubes, organizado oficialmente pela FIFA. Diferente da Copa Rio de 1951, o Mundial de 2000 faz parte da linha histórica oficial da FIFA. O título do Corinthians tem reconhecimento institucional pleno e o mesmo valor formal dos mundiais disputados a partir de 2005. O principal ponto de questionamento está no fato de o clube não ter vencido a Libertadores. Mas esse critério não invalida o título, já que a própria FIFA definiu o regulamento da competição. Chegando à conclusão, é preciso dar uma resposta clara. Na minha opinião, tanto o título do Palmeiras de 1951 quanto o título do Corinthians de 2000 podem ser considerados mundiais, cada um dentro do seu contexto histórico. O Palmeiras venceu uma competição que cumpria a função de um Mundial de Clubes em uma época em que nenhum outro torneio desse tipo existia. O Corinthians, por sua vez, venceu o primeiro Mundial de Clubes, organizado diretamente pela FIFA, com reconhecimento pleno da identidade. Mas e aí, torcedor, eu quero ouvir a sua opinião sobre esses dois mundiais. Você acha que é ou não é? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um abraço e falou!